E olha, diante de todos esses riscos e dúvidas da pandemia, o home office surgiu como uma boa alternativa para algumas pessoas continuarem trabalhando com segurança. Uma solução com muitas vantagens, mas também com seus contratempos. E entre eles, a fadiga mental e os picos de estresse, Renata. E o trabalho prolongado diante das telas, associado às sucessivas reuniões virtuais, esgota a capacidade da mente. É normal. E para preservar a concentração, tem algumas dicas. É o que você vai ver na reportagem de Elaine Cortez. Que o mundo tá mais office do que home, sabemos. Que tudo nunca esteve tão enquadrado numa tela, também. Que as agendas inflaram com uma reunião atrás da outra, não resta dúvida. O que descobriram agora é a consequência dessa combinação no nosso cérebro. O Laboratório de Fatores Humanos de uma das maiores produtoras de softwares do mundo decidiu pesquisar o impacto. Eles mediram os efeitos de 2 horas de reuniões virtuais seguidas na cabeça de 14 voluntários. Os resultados indicaram que muita gente já percebeu na prática há pouco mais de um ano picos de estresse e uma intensa fadiga mental. Os participantes foram analisados em 2 momentos diferentes com um equipamento de eletroencefalograma que monitora a atividade elétrica do cérebro. Primeiro, 4 reuniões de meia hora seguidas sem paradas. Depois, reuniões intercaladas com espaços de 10 minutos e uma meditação no meio delas. Ondas betas que indicam o estresse aumentavam ao longo das reuniões sem intervalo. Além disso, os níveis de atenção caíam muito. Os colaboradores estavam ali, mas só de corpo presente, sem nenhum engajamento. Este empresário do mesmo setor reconhece o resultado diariamente. Quando eu percebi, eu estava envolvido totalmente com essas reuniões, tendo um estresse muito grande, não conseguindo mais nem pensar nos assuntos, a ponto de esquecer combinados que a gente fazia. Quando eu percebi isso, eu resolvi buscar informações e entender o que eu poderia fazer de diferente. É o desafio das empresas neste momento. Antes da pandemia, a Bira fazia em média 20 reuniões por semana. Há mais de um ano, esse número subiu para 50. Ele já chegou a fazer 72 reuniões num único mês. Com esse aumento das reuniões, a gente percebeu que a gente estava invadindo muito o espaço familiar. As minhas reuniões estavam começando por volta de 7 horas da manhã e eu percebi que nem café da manhã com a família mais eu conseguia ter. Se o CEO sente, o colaborador ainda mais. Bom, às vezes a gente chega num limite, né? Até porque muitas vezes você está numa reunião, já chegou o momento de eu estar numa reunião no computador e outra no celular. Né? Então você fica com o ouvido aqui, outro ali. E isso realmente dá uma fadiga, né? Então, às vezes eu fico com insônia, por exemplo. Chega 1 hora da manhã, eu ainda estou muito acelerada mentalmente, pensando nas coisas que aconteceram no dia, pensando nas coisas que eu tenho para fazer amanhã, na outra semana, mais a minha filha, né, a casa. Então, é uma pressão muito grande. Conseguir administrar tudo isso, né? Afinal, que pane é essa que acontece? O sistema nervoso, o nosso sistema sensorial, ele foi desenvolvido para dar conta de um ambiente complexo. E um ambiente onde todos os sentidos estão em conformidade, vamos dizer assim, estão em consonância. Vai olhar o rosto de cada pessoa em separado, você não vai olhar para todos ao mesmo tempo. Ainda tem um terceiro elemento aqui bem complicado, que é o fato de você estar se olhando. A gente não tem esse hábito. A neurocientista explica que há uma sobrecarga no processamento de tantas informações ao mesmo tempo. É uma certa estafa, que é justamente quando as substâncias químicas necessárias para o cérebro funcionar de forma adequada, simplesmente abaixam os estoques, vamos dizer assim. É por isso que o sono aparece ou até uma sensação de ausência, uma espécie de hipnose, como se a gente estivesse, por exemplo, numa estrada contínua, em linha reta, dirigindo a horas sem parar. A gente precisa de alguns poucos segundos para recuperar, mas fica com aquele gap, aquela sensação momentânea de que
gente, o que está acontecendo? Onde que eu estou mesmo? O que eu estou fazendo? E isso, por ser muito incomum, nos deixa inseguros, nos deixa com medo. A gente fica achando que, na verdade, a gente está pirando, né? Que a gente não está funcionando direito. A professora alerta: esse estresse crônico constante é uma das principais causas de inflamações e infecções, adoecimento físico e principalmente mental. Nós já estamos trabalhando num modelo que, quem sabe, seja o limite da nossa potência. É que não sobrou espaço para ir ao banheiro, não sobrou espaço para tomar uma água, não sobrou espaço ouvir ou ler uma mensagem que chegou no seu WhatsApp, e você acaba tendo que fazer tudo isso ao mesmo tempo. A pesquisa sobre o que acontece na nossa cabeça nessas reuniões mostrou uma luz. Pequenas pausas estratégicas funcionam como uma espécie de reset. Essa necessidade de reduzir a tensão, aliviar o estresse e aumentar o bem-estar e a criatividade levou os palhaços para o mundo corporativo. Olhem para a tela, vejam se tem 2 palhaços lindos. Primeiro, uma surpresa, né? Acho que o primeiro ponto é a surpresa, as pessoas ficam surpresas de ver um palhaço entrando, né? Um clown entrando no ambiente corporativo, que geralmente já causa uma estranheza. E depois há um certo conforto. Nem se trata, às vezes, de contar uma piada, mas cada intervenção, por um momento que você ressignifique aquela intenção, você já está dando um momento de atenção plena. Fernando faz parte do grupo de clowns que invadem as reuniões virtuais de repente para as paradas obrigatórias. Nós acompanhamos a experiência numa empresa onde geralmente as reuniões são bastante técnicas e exigem um nível alto de foco e concentração. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, ficarem numa posição confortável na cadeira. Então, assim, vocês vão respirar lentamente e soltar lentamente com os olhos fechados. Como as nossas reuniões são, na grande parte, da área técnica, da área regulatória, e aí são reuniões mais pesadas, então a ideia era trazer um pouco de leveza para esses momentos, para o pessoal não dispersar, para a gente poder ter um pouquinho mais de qualidade, né? Não dar sono, para fluir melhor. E eles voltam para quebrar um momento de tensão. O humor rejuvenesce, sorria mais, e leve a vida simplesmente. Movimentar o corpo é oxigênio para as ideias. O clima da reunião muda completamente. E olha o que eu sei fazer. A ideia é estimular a confiança na equipe e aguçar a criatividade. Eu me senti mais relaxada e mais concentrada para continuar a reunião. Fisicamente, a gente deu uma descontraída, né? Porque o home office a gente fica na mesma posição, às vezes dá até uma dor nas costas ou dor no joelho de ficar sentada no mesmo lugar. Então, a segunda pausa que a gente deu para dar aquela dancinha foi muito importante. Literalmente uma palhaçada, mas no melhor sentido que já ouvimos. Afinal, nós somos a única máquina que só acelera quando pausa. Fez muita diferença, porque é algo novo. A gente está passando por um período onde a gente acaba tendo diversas dificuldades relacionadas ao distanciamento, né? A gente tem o hábito de ser muito caloroso, a gente sente falta de happy hour, a gente sente falta de estar perto. Então, assim, eu achei super legal essa intervenção. Eu acho que foi essencial para a gente sentir um pouquinho mais do calor humano, que eu acho que os palhaços remetem a gente a isso.